Matheus Tiburcio do canal Seeker. Nós vimos que o Bolsonaro foi visitar o Trump e foi negociada a abertura dos aeroportos e portos brasileiros aos americanos sem necessidade de visto. A fala de uma possível reciprocidade para brasileiros nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu acho muito difícil. E veio muita gente criticar e defender o Bolsonaro, né? Eu queria fazer aqui uma série de considerações. Foi muito mencionado que o Bolsonaro não fala inglês bem o suficiente, né? Então eu estive pensando, né, que o Brasil é um país em que quase ninguém fala inglês. Porque existem até pessoas que conseguem se comunicar em inglês, mas quais dessas dominam o inglês literário? As traduções feitas do inglês para o português no Brasil são as piores. Porque, a verdade é que no Brasil quase ninguém domina o inglês suficientemente bem, né? E não domina o inglês a nível cultural. Eu acho que o Brasil é um dos países que digeriu de um pior modo, essa hegemonia cultural anglo-saxônica, né? O que não é algo totalmente ruim. Mas só teve um país que, ao meu ver, digeriu pior ainda essa hegemonia que o Brasil, que foi o Japão. O Brasil é um país que está parado 100 anos na história, está 100 anos atrasado, né? O que não é algo totalmente ruim, não totalmente. É ruim, mas não totalmente ruim. É um país que está 100 anos atrasado em relação ao resto do mundo em muitas coisas. Isso me faz lembrar da situação do Japão e da China antes da abertura dos portos, né? Sabia que esses dois países estavam em grande parte isolados do resto do mundo? Eram países em que você via um nacionalismo subserviente a influências externas, um nacionalismo subserviente ao capital internacional, né? No caso do Japão, um shogunato que era subserviente à Companhia das Índias Orientais Holandesas sob um discurso de falso patriotismo. Você tem um país, no caso de ambos, dominado completamente com perdão da palavra, pela putaria. O Japão e a China, que na época tinham virado uma Sodoma, né? O estupro era algo generalizado, o estupro era até parte, o estupro era algo até parte de interrogatório judicial, era usado como uma forma de tortura, né? Era uma Sodoma, era muito parecido com o que o Brasil é hoje, né? Prostituição, uma série de coisas que eu não posso nem falar tudo, porque agora você não pode mais dizer porque não é politicamente correto. Essas duas regiões do mundo eram dominadas por burocratas improdutivos, né? Que tinham perdido, os samurais e mandarins desses lugares tinham perdido completamente a lealdade às leis e às virtudes que juraram defender. E tinham passado a se pautar somente pelo próprio lucro, pela própria conveniência. Isolavam o seu país, né? E o mantinham propositalmente atrasado. Por qual motivo?
supostamente para impedir que os seus países fossem dominados pelo mal estrangeiro, mas na realidade para manter o seu país fraco o suficiente para ser dominado e avassalado pelos domínios do capital financeiro. No caso da China, da Inglaterra, no caso do Japão, da Holanda, e depois da França e da Inglaterra, né? Precisou o imperador Meiji fazer a abertura dos portos, para que até que enfim, e no caso da China foi um processo mais conturbado ainda, né? Tem a série dos tratados desiguais, né? Mas no caso do Japão principalmente, foi preciso que o imperador Meiji fizesse a abertura dos portos espontaneamente, para que não a forçassem ou melhor, não espontaneamente, porque o Comodoro Perry ocupou o Japão, né? Os Estados Unidos forçaram o Japão a abrir os seus portos. Então foi preciso que o governo cedesse de livre e espontânea vontade, ao menos nesse ponto, para que o Japão pudesse competir com o resto do mundo, que é o que a China, na sua resistência, não fez. O Japão se tornou uma potência, a China não. Alguém terá que abrir os portos do Brasil, enxotar o nacionalismo parasitário brasileiro, terá de transformar a economia do Brasil em uma economia competitiva. É o Bolsonaro? Não sei. Eu não sei. Mas por hora me parece que o Bolsonaro é o Meiji brasileiro. Meiji brasileiro. Porque o resto é só flatus votis. O mal do Brasil é muito mais gerado pelo nacionalismo imbecil do que pelo liberalismo estúpido. Por mais que eu ache que o liberalismo é uma coisa que é muito daninha. Ao menos na maioria em quase todas as suas formas. Mas no Brasil, o nacionalismo é um nacionalismo fiduciário, né? No caso do Brasil, nem ao menos tem esse componente que tinha no Japão de preservação da sua própria cultura, ou da China, preservação da sua própria cultura. É só, nós não vamos entregar o que é nosso. Nós não vamos entregar o que é nosso. É uma ideia retardada de que, na verdade, nós somos herdeiros de um patrimônio. Nós devemos manter esse patrimônio para nós. Nem tem cultura no meio, nem tem defesa de uma tradição, defesa de valores, defesa do que quer que seja. O nacionalismo brasileiro, tirando algumas exceções, como é o caso do integralismo, né? E não, eu não concordo com tudo que o integralismo fala. É fato que o integralismo é talvez o único nacionalismo digno. É fato que no caso do Brasil, o nacionalismo brasileiro é uma piada. É uma piada de mau gosto. É o amor no máximo é o amor ao jeitinho brasileiro, à ginga, à teluricidade. Uma coisa realmente patética. Pois é fundamentalmente isso. Veremos se alguém consegue abrir os portos do Brasil. Mas eu pessoalmente duvido, né? Talvez o nosso país esteja sem conserto. Um forte abraço a todos e até mais.